Capítulo 15, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quero convidar os irmãos a meditar comigo. Não feche a Bíblia, irmãos, que nós vamos trabalhar alguns versículos. Versículo 51 e o versículo 52. Está escrito: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Muito obrigado. Mantenha a Bíblia aberta. Esta noite eu quero falar sobre o propósito do arrebatamento. Qual o propósito? Antes, porém, de falar sobre o propósito de Deus em relação ao arrebatamento, eu faço uma pergunta para que você se responda. Não responder a mim, mas se responder a você mesmo, através de um exame introspectivo, interior. Glória a Deus. Qual o propósito nosso em estar na igreja? Quando eu falo igreja, não falo santuário, templo. Eu falo no corpo de Cristo. Qual é o nosso propósito? Então você pode responder isto a você mesmo. São várias as motivações que levam uma pessoa a vir à igreja. Curiosidade, um interesse por alguém, a intenção de melhorar de vida, para receber alguma coisa. Então existe muitas coisas que servem de motivações para algumas pessoas vir à igreja. Eu lembro-me que uma vez eu estava dirigindo um culto. Eu na época era diácono da igreja, e era um culto de jovens, eu era o líder dos jovens. E no final, quando eu fiz o convite, veio uma moça da igreja trazendo um rapaz para aceitar Jesus. Mas só em olhar para eles, principalmente para ela, eu percebi que ela não estava trazendo o rapaz para Jesus. Ela estava trazendo o rapaz para ela. E ele estava todo empolgado. Às vezes dá certo, mas a maioria das vezes não dá certo. Glória a Deus. E daí vem as muitas dificuldades. Mas o real
e verdadeiro motivo de estarmos na igreja para andar com Jesus. Eu disse estar na igreja para andar com Jesus. O verdadeiro e maior motivo nosso deve ser o céu. Diga céu. Por que, pastor, o céu? Porque aqui tudo é passageiro, tudo é passageiro. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer para sempre não significa que um dia morreremos. Podemos morrer ou não, conforme o texto. Podemos morrer ou não. Contudo, se pela morte ou não, o importante é o que vai dentro de nós, a convicção de que nós vamos para o céu, a certeza da nossa salvação. Não é a salvação do nosso irmão vizinho de banco, não, a nossa. E essa convicção, esta certeza, quem vai nos dar é o Espírito Santo que habita em nós. E o cidadão do céu, ele carrega marcas na sua vida, e essas marcas são vistas pela sociedade e pela igreja. Você passa e alguém olha para você e diz: meu Deus, o que foi aconteceu com aquele rapaz? O que aconteceu com aquela moça? Mudou. Aí comenta com outras pessoas. Aí alguém diz: ah, porque agora ela é crente. Ah, porque agora ele é crente. Então, se não há esta mudança em nós, uma vez que estamos em Cristo, alguma coisa está faltando. E precisamos correr atrás disto que está faltando. É por esta razão que nós temos uma reunião aqui, às segundas-feiras, com o presbítero Rocha e a sua assessoria, para ajudar os irmãos a se encontrarem nesta estrada para o céu, neste caminho, nessa jornada. Você não pode deixar de estar. Então vamos ao texto. Paulo disse: eis que vos digo um quê? Um mistério. Que mistério? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa palavra dormir significa morrer. Ele está dizendo: nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Vamos trocar em miúdos. Lá em Hebreus está dizendo que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aqui derruba a teoria de que o homem morre e depois vem para o mundo em outro corpo como outra pessoa. Não existe, só existe morte e ressurreição, mas isso é outra história. Então, quando Paulo fala de um mistério, por quê? Porque está escrito que todos morreremos, mas aqui está dizendo que nem todos morreremos,
mas todos seremos transformados. Ora, a Bíblia não existe nem erros, nem contradições. As pessoas que não entendem as linguagens figuradas. Paulo está falando aqui que o crente ou salvo, ao morrer, ele é levado para o paraíso por anjos e ficará ali até a ressurreição dos mortos, que são 3 ressurreições, tá certo? A primeira já aconteceu quando Jesus Cristo no Calvário morreu, ele ao 3º dia ressuscitou, e com eles muitos que haviam morrido antes ressuscitaram também. Que inclusive aqui muitos pregadores se engancham, né? Porque eles tomam um texto e fazem a aplicação errada. Glória a Deus, quando diz que Jesus deu o último brado, os santos da cidade velha ressuscitaram, glória a Deus, mas não foi naquele momento da sua morte que ele diz está consumado. Ressuscitaram quando ele ressuscitou, porque a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, a primícia dos que morreram. Então, esse mistério é que pela morte nós vamos ser conduzidos pelos anjos para o céu. Nós quem está salvo. Deixa eu dizer de novo, nós quem está salvo. Em outras palavras, não basta só estar na igreja, tem que estar no corpo de Cristo, salvo. Não basta apenas ostentar o nome de cristão. Hoje o mundo está cheio de cristão, né? Tem cristão para todo gosto, glória a Deus. Mas, como diz o irmão, o crente raiz, né, James? É assim que usa, o crente raiz, aquele crente mesmo, amém? Aleluia. E nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que transformação ele está falando? Ele não está falando a transformação que nós recebemos quando aceitamos Jesus, porque somos transformados também. Mas essa transformação que ele está falando aqui é pelo arrebatamento, ou seja, este corpo que é físico, que é de carne, ele será transformado num corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de um corpo incorruptível. Diz: o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós seremos transformados, ou seja, receberemos um corpo igual ao corpo do Senhor, e subiremos ao encontro dele, que a esta altura já está nos ares, e de lá voltaremos ou iremos para o tribunal de Cristo. Aleluia. Então, qual é, pastor, o propósito do arrebatamento? O propósito do arrebatamento é nos livrar, a saber, a igreja, nos livrar da grande tribulação. Os irmãos que têm acompanhado noticiários, internet, observem o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, hoje à tarde, eu estava vendo o que aconteceu de ontem para hoje, em Paris e na Suíça. Paris está se acabando. Uma cidade, um país de primeiro mundo, a capital mais bonita do planeta, eu acho. A Torre Eiffel fica lá, está ameaçada de cair,
Por quê? Porque está vindo furacões, tornados, muita água invadiu a cidade, aquela cidade linda agora está cheia de água, o pessoal está nadando no meio da rua. Então o que é isso? Isto é um sinal que Jesus Cristo está voltando. A Suíça, eu fiquei impressionado, não foi nem com Paris, foi com a Suíça. A Suíça está toda destruída, toda alagada, cheia de água, e todas as duas cidades com muitas mortes. E quem estava fazendo a reportagem pediu que orasse pelaquela nação, por aquele povo, por aquela cidade. Então as coisas estão acontecendo, a natureza está revoltada. O que é isto? É Jesus Cristo dizendo: eu estou voltando, prepare-se. O salmista, ele disse o seguinte, que naquele dia, que dia? O dia do furor, o dia da ira do Senhor. Naquele dia, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. Ou seja, antes que comece o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor, como profetizou Naum, o Senhor vai tirar a igreja da terra. Por quê, pastor? Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Aleluia. Israel passará pela grande tribulação. Israel é povo de Deus. Mas por que ele vai passar? Porque Jesus veio primeiro para eles, mas eles não aceitaram, eles não quiseram. E quando ele rejeitou, nós gentios aceitamos. Então a Bíblia diz que os primeiros serão os derradeiros ou os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós seríamos os últimos, agora somos primeiros pela rejeição de Israel. Glória a Deus. Então, o propósito do arrebatamento é livrar a igreja da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Glória a Deus. Eu citei apenas alguns sinais da natureza, mas nós temos visto a implantação do sistema do anticristo. Vocês já viram que o chip já chegou no Brasil. O dinheiro vai deixar de circular. Glória a Deus. O dinheiro não vai perder o seu valor. Vai ser tudo agora digitalizado. Tudo agora digitalizado. Por quê? Porque o homem será controlado pelo anticristo. Então o anticristo vai saber tudo. Quem diria isto? Veja só, você trabalha com cheque, você tem conta no banco, tem cheque, você tem cartão de crédito, enfim, todas as suas transações comerciais, elas irão para o Banco Central. Para quê? Para ele saber o que qual o seu movimento financeiro. Você vai fazer uma compra hoje, numa loja, comprar um sapato, uma roupa, a moça diz: por gentileza, me dê o número do seu CPF. E eu pergunto: para quê? Hoje não é obrigado você dá se você quiser, não é obrigado, mas amanhã vai ser obrigado. Isso é só um ensaio do anticristo, e só quem está detendo ele é a igreja. Quando a igreja sair, aí sim, começa tudo. Então você dá. Aí o que acontece? O governo sabe que você comprou um sapato de R$200. Aí o governo sabe que você fez uma feira de R$1.000. Aí o governo sabe que você paga a escola do filho de tantos reais. Aí o governo soma tudo. Aí quando chega no final, diz: ela está gastando por mês, ou ele está gastando por mês R$4.000.
Como é que ele está pagando isso se ele só ganha 2? Aí a Receita Federal manda lhe chamar. Por quê? Porque você não declarou imposto de renda. Aí manda lhe chamar. Para que você esclareça. Como você gastou 4 se você ganha 2? Onde foi que você pegou o resto? Então isso é o controle do anticristo. Glória a Deus. Pessoas, você compra um carro. Pronto, hoje mesmo eu vi uma denúncia. De um candidato a prefeito de São Paulo, que ele fez a declaração que tinha um carro, nem lembro o carro, que custou 15 mil reais. 15 mil reais. Só que alguém viu ele com um carro de 100 mil reais. Aí denunciou. E agora ele está sendo chamado para explicar. Por que ele só declarou um carro de 15 e não Por quê? A declaração do imposto de renda vai dizer quanto você ganha. E quanto você ganha vai dizer quanto você pode gastar. Glória a Deus. Então, os olhos do anticristo estão passando na terra, no mundo inteiro, estão marcando as pessoas. Deixa eu dizer outra coisa. Você não é uma personalidade. Você não é o José, não é o Gilberto, não é a Maria, não é a Josefa, não, você é um número. Eu sou 139, 949, 804, 53. Então hoje você é chipado, você é um número. Glória a Deus. Aleluia. Então preste atenção. O propósito do arrebatamento é nos livrar. Eu disse nos livrar. Nos livrar de quê? Da grande tribulação. E a forma como Deus vai nos livrar é através do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Existem 2 formas de não se passar pela grande tribulação. Primeiro, é morrendo antes de ela chegar. Mas se fizer uma enquete aqui, perguntar quem quer morrer agora, ninguém quer morrer. Não, pastor, olha, eu tenho muitas almas que eu quero ganhar, se bem que não é, nem evangelizar, evangeliza, nem leva nem um folheto. Aleluia. Então, ninguém quer morrer agora, mas pela morte, o salvo não passará pela grande tribulação e pelo arrebatamento. Amém. O segundo propósito é Deus nos recompensar pelas nossas obras. Lá no Velho Testamento o Senhor diz: ninguém apareça. Eu disse: ninguém apareça perante o Senhor de mãos vazias. Ou seja, ninguém apareça diante de Deus sem ter feito nada para Ele. Obras não salva. Ninguém é salvo por fazer obras. Porém, o salvo, sim, este tem obras para apresentar a Deus. Existem crentes, oxalá que não tenha nenhuma aqui nesta noite. Existem crentes que entra ano e sai ano, ele não ganha uma alma para Jesus. A ficha dele lá está em branco. Não ora pelo enfermo, porque ele não tem fé suficiente. Glória a Deus. Não dá uma literatura a ninguém, nem fala de Jesus, nem para o seu vizinho, para a sua vizinha. E às vezes tem crente que fica na porta de casa, conversando com os pecadores sobre
tudo quanto é assunto, menos sobre Jesus. Então, mãos vazias. Veja só, 2 Coríntios 5:10. Vamos lá, meu jovem. 2 Coríntios 5:10. Vamos ver o que está escrito. Glória a Deus. 5:10. Ninguém achou? Está ali? Porque todos devemos comparecer. Para quê? Todos, a Bíblia diz todos, há de comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Bem alto a igreja. Para quê? Meu Deus do céu. Mocidade, para quê? Está ali, ó. Dê uma paradinha. Para receber, cada um receber o quê? Por meio do corpo. A pergunta é: o que você tem feito para Jesus? Pastor, nada. Vai receber o quê? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Esse mal aqui, ele não está falando de pecado. Ele está falando de coisas que fazemos e Deus não recebe, Deus não aprova. Quando é que Deus não aprova? Quando nós fazemos para nós mesmos, ou seja, quando nós fazemos para nos mostrar, para aparecer. Aí a Bíblia diz que será passado pelo fogo. Pega as obras, joga no fogo. Se as obras não for aprovadas por Deus, o fogo queima. É palha, é feno. Mas se for aprovada por Deus, permanece. Aí você recebe galardão por isto. Oh, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Então esta recompensa, veja Apocalipse capítulo 3. A carta de Paulo, a carta do apóstolo João, à igreja em Filadélfia. Versículo 3 e 10, 10, 11 e 12. 1, 2, 3 e já. Como guardaste... Dê uma paradinha aí. Nós estamos vivendo no tempo do princípio das dores. O Apocalipse já começou no mundo. Estamos vivendo o princípio das dores, mas ainda não é a grande tribulação, porque a igreja não vai passar. A igreja será peneirada, como já está sendo. Existem muitas leis que querem aprovar para fazer a igreja calar. Desde algum tempo que as nossas mensagens são chamadas de discurso
de ódio ou do ódio. E não é verdade. É porque o homem no pecado, o homem na iniquidade, ele não gosta e não quer ouvir a verdade. Pecado é pecado. Adultério é adultério, prostituição é prostituição, roubo é roubo. Mas isso ele chama de quê? Discurso de ódio. Por quê? Porque isso fere, ofende. Aí eu pergunto, fere a quem? A quem pratica. A quem não pratica, não fere. Por quê? Porque se alguém mentindo disser todo o mal contra você, dê uma festa. Está escrito, Jesus disse, então, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Porque o diabo sempre tentou sujar a imagem dos santos. Sempre, toda época. Vamos lá, versículo 11. Toda a igreja, 1, 2, 3 já. Isto. Eis que venho sem brevidade. Guarde o quê? Pergunto eu. O que é que você tem para guardar? A gente só guarda aquilo que tem valor, o que é de valor. Não é verdade? Só guarda o que é que tem valor. Aí eu pergunto, o que é que você tem de valor? Você está guardando? Você está guardando o selo da promessa? Você está guardando a evidência de línguas? Você está guardando a santidade ao Senhor? É necessário. Guarde o que Deus lhe deu. Deus lhe deu para você zelar, guardar e usar, para ninguém tomar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o adversário, Satanás, é o nosso adversário, inimigo. Ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas ele não vai conseguir lhe tragar, porque você está escondido no sangue do Cordeiro de Deus. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Escute, na hora que você aceitou Jesus, o seu nome foi escrito lá no céu, no livro da vida, em uma pedrinha branca. Então você passou agora a pertencer a Deus. Você fez uma aliança, e a partir desta aliança, o que é seu é de Deus, mas o que é de Deus também é seu. Você assumiu um compromisso com Deus, e Deus assumiu um compromisso com você. Diga amém por isso. Oh, aleluia. Voltemos, pois, o tempo terminou. A recompensa você vai receber da parte do Senhor. E por último, o propósito do arrebatamento é entrarmos na cidade santa pelas portas para a grande festa do casamento. Amém. Casamento da noiva com o noivo. Quem é o noivo? É Jesus. E quem é a noiva? É a igreja, somos nós. Levante a mão e adore. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé.
Não é um assunto para 20 minutos.